Fala aí, Opa! galera, tudo beleza? Estamos aqui de volta. E hoje a gente tá aqui exatamente perguntas e respostas. Sei que tem um pessoal que tá meio ansioso, né, pra eu fazer esse vídeo. Eu finalmente tô aí gravando pra responder as perguntas que vocês fizeram. Tivemos aí 8 perguntas, né, pelo que eu tô vendo aqui do meu lado, aqui com o post aberto. 8 perguntas então que a gente vai estar respondendo hoje, beleza? Quem sabe se der certo esse vídeo, se vocês gostarem, a gente vai mais pra frente com mais coisas variadas, né? Vamos lá então. Primeira pergunta que vamos ver aqui é a pergunta do Lucas Vieira. Vamos lá. Bom, sobre aquela arte que você mostrou no vídeo passado, você acha que é sobre algum jogo que vai ter foco mais no Silver ou só uma arte normal mesmo? Cara, para responder isso, é uma pergunta interessante, eu gostei muito. Vamos lá então. Essas artes de Sonic, não sei se vocês sabem, elas são artes canônicas. Então tudo que vocês vê nessas artes aí, elas aconteceram, né? Então tudo que vocês vê nessas artes, realmente aconteceu de verdade no universo de Sonic. É mostrando uma coisa que você não vê geralmente em jogos, né? Então, talvez não exatamente de um jogo, mas eu acredito que é uma coisa canônica ali que está acontecendo mesmo, entendeu? O Silver realmente está ali, naquele lugar ali, de Middle Valley, investigando as coisas do passado, uma coisa que ele faz com hobby ou assim. Mas eu não acho que seja ser exatamente ali um indício de um jogo com Silver. Eu sei que muita gente, coloquei lá que muita gente estava especulando, né? Levantou muitas teorias. Mas isso pode mostrar que a série quer focar mais no Silver, entendeu? E isso sim, quer dizer, eles querem focar bastante no Silver. É que foi no mesmo mês, fevereiro, teve 2 artes do Silver. Então, tipo, eu acho que é um indício forte de que eles querem focar muito nesse. Por isso que eu gosto tanto, né? Ele tá aqui do meu lado, inclusive, que é. Mas então, essa é a resposta, Lucas. Tipo, eu sei que tem muita teoria por trás, mas infelizmente eu acho que não significa exatamente um jogo do Silver assim. Mas ele pode ter ali alguns detalhes que a gente pode ver no futuro, como o exemplo que eu falei dos espinhos dele estarem maiores, né? Então isso aí a gente pode acabar vendo mais pra frente, né? Mas vamos esperar, né, pro próximo jogo, o que a SEGA está planejando pra gente, porque eu não tô bem ansiosa. Vamos pra próxima pergunta. Essa aqui é do Endercraft. O que te motivou para fazer o canal? Cara, isso aí pra começar a falar, eu tenho que falar que eu sempre gostei dessa coisa de ser youtuber desde que eu era criancinha, sabe? Eu sempre quis fazer. Obviamente, né, não tinha estrutura, não tinha nada, mas eu tinha um canal, né, meio obscuro, que eu até apaguei depois de um tempo. Eu perdi o acesso dele, tive que apagar depois. Mas, eu sempre quis essa coisa de ser youtuber. E, cara, eu comecei esse canal aqui com o nick normal, né? Era White Company. Eu postava só, tipo, os lives, os vlogs da live que eu fazia no Twitch, entendeu? Eu basicamente não tinha visualização nenhuma, praticamente. O mais popular que eu tenho, acho que é um que tá até no, se vocês olharem mais pra trás do canal, é um VOD que eu compartilhei aqui do Sonic Adventure 2. Eu gravei a campanha inteira do Team Dark. Ela tinha 88 visualizações. E eu usei o canal na época da campanha do Shadow também pra compartilhar uns shorts, né, pra fazer campanha. Mas tirando isso, eu nunca tinha usado muito o canal, entendeu? Isso até ano retrasado, no 24. Daí eu falei, não, vamos começar a focar mais no canal, né? Algo assim. E nisso eu não fazia vídeos editados ainda, eu fazia somente as lives. Aí daí eu tive uma ideia. Tanto que quem acompanha a live já sabe, né? O meu canal antigamente chamava Gamer CLT, né? Porque eu era CLT. Ironicamente, eu não tinha tempo pra postar vídeo quando eu era CLT. Aí quando eu fiquei desempregada, eu falei, eu tenho que mudar o meu canal agora, né? Eu fui lá e mudei pra Gamer Desempregada. Daí virou Gamer Desempregada e vos encontra hoje, né? Postando vídeos, editando. Outra coisa também que eu queria citar é que, tipo, eu não tinha conhecimento nenhum sobre o YouTube, entendeu? Eu tinha, tipo, pesquisado umas coisas, o primeiro vídeo que eu fiz foi, tipo, só na edição. Aí depois que eu tive uma ideia de comprar um curso. Eu comprei o curso daquele cara lá que faz vídeo de anime, sabe? O tio, acho que é tio Sam, o nome dele. Eu comprei o curso dele de YouTube. Então ajudou bastante pra entender essa coisa de algoritmo, essas partes assim mais detalhista do YouTube, sabe? Me ajudou bastante a entender. Tanto que o meu canal, ele, por mais que seja um crescimento tipo pouquinho, você vê que ele tem um crescimento sim, né? A gente passou de 10 views para 200, 700 no meu vídeo de unboxing, né? Então isso me deixa bem feliz também, entendeu? E realmente o que me motiva. Mas respondendo a sua pergunta, né? Eu já tava fazendo todo esse malabarismo, né? Desculpa, gente, eu tenho TDAH, não consigo focar. Mas respondendo a sua pergunta, o que me motivou basicamente foi criar uma carreira, cara. Sinceramente, eu sempre gostei, mas eu quero realmente. A motivação que está fazendo eu seguir aqui o canal, o Gamer Desempregada,
ter uma carreira no YouTube, né? Ter um conhecimento na comunidade. Pra quem não conhece, eu tipo, não sou famosa e tal, mas na comunidade de gringa, pelo menos o Tumblr, eu posto muita coisa escrita, entendeu? Eu escrevo na comunidade do Tumblr lá, coisa de sonho, entendeu? Então lá eu tenho mais seguidores do que aqui, por exemplo. Eu tenho batendo 600 seguidores por lá. É pouco ainda, né? Eu escrevo faz 2 anos, é bem pouco, né? 600, se você for ver. Mas ainda assim, tipo, eu queria tipo, um reconhecimento dessa comunidade. Mas no começo, né, contando pra vocês, no começo eu tava meio incerto do que eu ia fazer no canal. Por causa que o primeiro vídeo que eu fiz aqui editado foi de Resident Evil, né? Aí eu falei, não, vamos focar em Sonic, porque Sonic é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, vou gravar Sonic. Eu conheço mais, tenho mais conhecimento das coisas, né, em geral. Aí, pelo menos, é uma coisa que, tipo, você faz sem enjoar, sabe? Você não fica aquela coisa forçada. Então, fazer vídeo de Sonic é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? É isso que é também uma motivação muito grande pra mim. Fazer uma coisa que eu gosto e tentar ganhar uma carreira nisso, entendeu? Mais uma do Endercraft. Mostra seus gatos. Vamos lá, então? Esse é muito gordo. Tchau. Então, esses aí foram meus gatos, né? Vocês viram eles? Isso aí, bem bonito. Eu tenho vários gatos. Eles são alguns, eles estão deitadinhos ali, né? Eles destruíram uma caixa, eles estavam com um resto de caixa no chão. Jogaram uma caixa pra eles e destruíram tudo, porque eles também não pode, eles adoram a caixa. Esses meus gatos, eu vou deixar provavelmente uma foto dos filhotes que eu tô cuidando também. Porque eu também, quem não sabe, eu cuido também de filhotes, né? E tipo, deixa eu ver da sua câmera aqui, que eu peguei um pouquinho. Tá o Chicão aqui atrás, ó. Tá dormindo. Mas enfim. Pra quem não sabe, eu também cuido de gato filhote, entendeu? Então eu geralmente eu pego eles. O primeiro que eu peguei foi aqui no telhado de casa, acho que uns 3 anos atrás, naquele calorzão que teve aqui na região. Ele desidratou, ele tava com insolação. Aí eu resgatei ele e cuidei dele, né? Daí ele tá grandão hoje. E um outro também que eu peguei, um pretinho. Eu peguei na empresa que eu trabalhava, né? Um rapaz lá, ele encontrou no meio da produção lá, 2 filhotinhos. Eu peguei um, outra moça levou outro embora. E eu cuidei dele até ele crescer, tá grandão. Aí os filhotinhos que eu mostrei pra vocês, também eu peguei lá na empresa, né? Tipo, era 8 filhotinhos. Aí o pessoal foi adotando, mas sobrou aqueles ali. E ninguém quis levar, né, aqueles ali. Eu tive que ficar com eles. Então, daí por isso que eu tenho esses filhotinhos aqui. E eles estão grandão, eu tratei deles também na mamadeira. Os filhotinhos, eu trato deles na mamadeira. Aqui do meu lado até, eu deixo aqui separado. Vou pegar pra vocês. Puxa. Ó, eu deixo no meu lado aqui. Nem uso mais, porque eles já estão grandão, eles não gostam mais de mamar. Mas tipo, não é leite de vaca não, gente. É aquele leite de fórmula que eu trato deles, entendeu? Então eu trato de filhotes também. Essa é uma curiosidade sobre mim. Eu cuido de gatos filhotes. Dá trabalho? Dá, mas é gostoso. Eles ficam muito apegados com você quando você cuida deles de filhotinho, sabe? Próxima pergunta. Pergunta do Ozakli. Nós temos alguma confirmação implícita ou explícita de se o Shadow da linha principal é ou não um Android? Pergunto isso no caso por conta de um dos finais lá do primeiro jogo do Shadow, certo? E você pretende fazer mais vídeos a respeito dos posts oficiais envolvendo a SEGA? Adorei aquele seu último sobre o Silver, lendo o livrinho todo fofinho. Curto muito seu canal, boa noite. Ok, Ozaki, vamos lá então. Primeira pergunta, sobre o Shadow. A gente sim, pior que nós temos confirmação explícita que o Shadow não é Android. Porque no jogo dele mesmo, tipo, por mais que um dos finais deixe a gente confuso e tal, porque o jogo do Shadow ele é uma bagunça, né? Mas por mais que o jogo do Shadow e o Sonic Heroes deixe você com aquela confusão, né, se ele é o verdadeiro mesmo, no final verdadeiro, quando você tá enfrentando o Devil Doom,
lá o pai do Shadow, parece que tá enfrentando ele, o Eggman, ele manda, parece que eu não lembro direito como é que é, mas o Eggman, ele conta pro Shadow que na verdade ele mentiu pro Shadow, entendeu? Ele fala uma hora lá que o Shadow era um androide, mas depois ele desmente, ele fala que não, eu menti pra você, algo assim, entendeu? A gente pode jogar qualquer dia pra rever essa parte, né? Mas é explícito mesmo que o Shadow ele não é um androide. É explicado isso pro Eggman, né? Mas eu compreendo perfeitamente a confusão que a gente tem, por causa que realmente deixa uma coisa meio confusa, né? Se você não zerou completamente, deixa uma coisa meio confusa pra você. Mas também a gente também pode usar hoje em dia o Sonic Speed Simulator pra gente usar isso de argumento. Porque o Speed Simulator, todas as versões do Android Shadow, eles são meio aquela coisa meio metálica, meio diferente, sabe? Aí realmente ele dá pra você entender que o Shadow é verdadeiro mesmo. Então o Shadow que a gente vê, ele não é um Android, ele é realmente o Shadow orgânico do Sonic Adventure 2. Quando ele caiu lá na Terra, o Eggman encontrou ele e levou ele pra estudar e pra criar os androids. Entendeu? Mas ele é o Shadow normal. Ele realmente sobreviveu, ele tá vivo, do Sonic Adventure 2. E é o Shadow orgânico criado lá no laboratório, entendeu? Então essa é a resposta. Então, se vocês quiserem, a gente pode qualquer dia, depois de a gente passar essas maratonas todas que a gente vai fazer, né? A gente pode tentar jogar o Shadow 2005 pra gente ver, né, esse final e comprovar isso aí em live. Próxima pergunta. Se eu pretendo fazer mais vídeos a respeito dos posts. Cara, eu gostei bastante daquele formato, sabe? O que mais tipo, demora é você compilar as informações de tipo de teoria e tudo mais. Eu fiquei bastante tempo rodando ali na timeline pra pegar o que o pessoal tava comentando. Mas é um estilo de vídeo que eu gostei também de fazer. Um estilo gostosinho, explicando, né, o que tá na imagem ali. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais. Porque tem muita ilustração que a gente pode estar pegando ainda, sabe? Não só do Silver, tem também do Mephiles, tem do Shadow, tem do Sonic, tem uma penca. Tem as histórias de capa também, que é uma ilustração simples, que é lançada com uma história, eu já citei, né? É uma ilustração lá que tem um texto de uma historinha contando. Inclusive tem uma que até, tipo, entrega o poder total do Silver, assim, sabe? Eu quero muito fazer um vídeo sobre isso algum dia. Talvez eu faça semana ainda, vamos ver. Dá tempo. Mas então é uma coisa que eu quero muito explorar. Então, se vocês gostaram daquele estilo de vídeo, quiserem mais também aí, eu fico feliz em fazer mais também. Mais coisas de teoria, assim, mostrando as imagens. É uma coisa que a gente pode pensar em fazer, tá bom? Mas obrigada aí pela participação também, Ozaki, tá bom? E a gente vai ver se a gente consegue fazer mais disso aí então, tá? Bora para a próxima? Próxima pergunta é da Amy. Sempre tive curiosidade, mas a pergunta da minha parte é: por que o White Comp? De onde surgiu esse nick que você usa em tudo? Cara, gostei da pergunta, interessantíssima. Vamos lá. O mais simples de explicar: Compre é o meu sobrenome, tá? Eu sei que é esquisito, né? Dá até pra levar um bullying, né? Tipo, compre. Mas é o meu sobrenome, tá? Se vocês pesquisarem, ele é um sobrenome italiano. Não sei de onde surgiu isso, não sei quem que foi o maluco que inventou esse sobrenome, mas o sobrenome é Compre. Nas minhas redes sociais é assim também. A família Compre, ela é mais comum aqui no interior de São Paulo, não sei se existe em outros lugares. Interior de São Paulo e Itália, né, que tem muito parente meu por lá. Mas, no geral, assim, ele é um sobrenome, entendeu? Compre é um sobrenome. Já White, cara, eu sei que parece simples, tipo White, tradução branco. Não. Deixa eu explicar pra vocês. Então, nessa época que eu falei na última pergunta ali do Endercraft, que eu criei um canal, mas eu queria ser youtuber, eu fiquei criando vários e vários nicks que eu queria usar. Teve uma penca de nick que eu fui criando, criava a mão, assim, sabe, no caderninho. Eu queria um nick memorável, porque é isso que eles falavam, né? Eu queria um nick memorável. Aí você lembra dos nicks antigos do pessoal que jogava Minecraft, Tasercraft, o Resident Evil, Authentic Games. Então, tipo assim, eu precisava também, eu queria um nick memorável também do pessoal, porque eu queria criar um canal e tudo mais, né? E eu fiquei pensando, matutando, mas nunca dava certo, sabe? Aí eu sempre usava meu nome pessoal mesmo nos jogos que eu jogava antigamente, entendeu? Depois eu mudei. Mas o que aconteceu? Nessa mesma época que eu era criança, eu comecei a criar umas histórias em quadrinhos, entendeu? Eu vou deixar até se eu encontrar uns esboços, algo assim, ou eu faço algum desenho mais atual, assim, dos que eu fazia. Eu criei uma história em quadrinho de lobos, cara. Daí tinha vários personagens. Tinha o Dentinho, nossa, eu lembro até o nome deles. Dentinho. Tinha o Ômega, tinha... deixa eu ver o que mais que tinha. Tinha o Settlans. Qualquer dia eu posso comentar mais sobre isso, mas eu vou comentar por cima. Mas tinha vários lobos, né, no universo lá, e eles eram guerreiros. Eles andavam a cavalo, tinham armaduras e tudo mais. Eram uns quadrinhos que eu fazia. Era simples, coisa de criança mesmo, tipo, muito simplesinho. Fazia no papel, grampeava a folha pra fingir que era um quadrinho mesmo, sabe? Olhava lá e tudo mais.
Então era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E daí eu criei, né, um personagem que ele chamava White. Ele era um lobo, né, que era preto e branco. E que ele era um guerreiro também, sabe? Ele tinha toda uma história por trás dele lá. Era o White e o Black. O Black era a outra versão dele, que era uma paleta de cor, tipo, que era o oposto dele, que parecia mesmo que opostos assim. Tudo baseados em fatos de Zelda, tá? Eu gostava muito de Zelda nessa época, eu tava viciado em Zelda. Então, todas essas coisas desses lobos assim, era baseado no universo de Zelda, né, na época. Então, eu tinha o White, que era um guerreiro aí com espada e tudo mais, usava a espada lendária, andava a cavalo, eu voava em Wyvern, então era uma loucura, tá ligado? Os quadrinhos que eu fazia. Aí, se eu achar algum esboço, eu mostro pra vocês. Mas, ele foi daí que surgiu o meu personagem, o White. Ele era um lobo, então. Aí, como ele era um personagem meio que principal, assim, né? Ele e o Black. Eu coincidência, tá, gente? O Black que vocês conhecem na live não é por causa dos quadrinhos, ele é pura coincidência mesmo que a gente se conheceu assim. Mas no caso, como o White ele era o protagonista ali, aí eu juntei, né? Falei, White compre, né? Um nick assim, uma coisa simples, juntei os dois. E virou meu nick que eu uso muito praticamente, né? Eu sei que parece meio cringe às vezes, né? Eu usava tanto no LoL, também usava muito esse nick depois que eu mudei, antes de eu mudar, né? O nick do LoL. Mas praticamente é o nick que eu uso em tudo. Ou só o White, entendeu? Mas ele vem disso, ele vem de um personagem meu que eu fazia nos quadrinhos, entendeu? Não sei se é um bom argumento. Mas foi daí que eu tirei o nome do meu personagem. Então, se vocês quiserem algum dia eu comento mais sobre eles. Porque daí depois que eu abandonei os quadrinhos, né, que eu aprendi, tipo, não desisti. Mas eu resolvi que eu não sabia fazer quadrinhos, entendeu? Por causa que eu não tinha muita habilidade, até agora que eu tô aprendendo, né, pegar habilidade com coisa digital, né? Até aqui embaixo minha mesa digitalizadora, aqui ó, embaixo aqui. Agora eu tô pegando habilidade com coisa digital, mas eu não sabia na época, né? Então eu parei e comecei a escrever. Aí, se vocês quiserem também, eu posso talvez pensar em reviver essas histórias e postar, né? Porque são histórias, tipo, originais minhas que eu nunca coloquei a público ver, né? Mas eu tenho vontade sim, uma coisa que eu queria muito. Vamos ver, né? Qualquer dia. Agora, a pergunta do Infinite. Olha, foi uma pergunta pra mim, vamos lá. Como lidar com fãs chatos que te incomodam? Porque eu gosto, mas eu acho que isso não é politicamente correto no YouTube em si. Eu gostei dessa pergunta do Infinite, vamos lá. Cara, por enquanto, assim, como eu acho que eu sou meio tem pouco público, né? Não tem fãs que me incomodam exatamente, entendeu? A gente teve, né, quem acompanhou os comecinhos da live ali, sabe que teve um ou outro ali que fez um alvoroço ali, né? Mas já tá controlado já. Mas no meu caso, eu vou ser bem sincera com vocês, cara. Eu não sei lidar exatamente. Eu tento apenas ficar calada, porque eu não sei, por enquanto, lidar com isso. Talvez com o tempo, né, que eu ficar mais esperta com o YouTube, aí talvez eu aprenda melhor a lidar com esse tipo de coisa. Mas por enquanto eu fico um pouco sem reação sobre esse tipo de coisa. Entendeu? Eu tento agir normalmente, por causa realmente eu não sei lidar com os chatos. Porque, por mais que sejam poucos, né, que eu tive até agora, eu não tenho, tipo, expertise, nem experiência com o YouTube, com o público, sabe? Então, pra mim é um pouco difícil. O que eu uso é o que eu aprendi na vida real, né, de lidar com pessoas chatas na vida real. Tipo assim, concorde com tudo, não sei o que lá, tem que ser sempre normal, né, com a pessoa. Mas é isso aí, eu não... Infinite, eu não sei lidar com fãs chatos ainda. Talvez eu aprenda, né? Eu tô começando agora também, faz pouco mesmo que eu comecei a pegar firme mesmo no YouTube. Vamos ver com o tempo, né? Se eu vou desenvolver um melhor senso pra lidar com isso, tá bom? Valeu aí. Vamos para a próxima. O Pedro Carvalho perguntou: gostaria de saber o porquê tanto carinho com o Sonic 06. Estou jogando ele e não consigo ver nada de bom no jogo. Pergunta difícil. Eu vou até tomar um gole de Coca Zero pra gente conversar. Vamos lá. Bora então. Bom, cara, como é que eu explico pra você? Eu não vou ser hipócrita, tá? Eu sei que o Sonic 06 é uma bosta. Eu entendo isso. Eu sei que ele é um jogo péssimo, eu sei que ele é um jogo podre. Ele foi mal feito, ele teve muitos problemas no desenvolvimento dele. É muita coisa ruim, entendeu? Que acabou acontecendo com o Sonic 06, no caso. Mas, tipo... eu não sei explicar pra você o porquê que eu gosto exatamente. É uma coisa que a gente sente no coração, sabe? A gente não consegue explicar. Tipo, por exemplo, vocês já ouviram falar aquela história que, tipo... A mãe, ela vai amar o filho dela, mesmo que ele for feio pra caramba? Acho que é tipo isso, entendeu? É um amor que, tipo, você...
teve um jogo que, mesmo que o jogo seja ruim, a gente tem um carinho por ele. Ele tem uma trilha sonora boa, ele tem uma atmosfera legal, ele tem uma história que era pra ser muito boa se não tivesse sido meio que cagada no meio ali, sabe? Eu acho que ele tinha um potencial que foi desperdiçado ali, sabe? A gente sabe que na época a SEGA tava passando por uns perrengues, né? A equipe tava diminuída, que separou a equipe em dois, né? Uma equipe foi fazer Sonic 06, a outra foi fazer o Secret Rings, né, na época. Então essa divisão que teve ali, ainda mais que saiu o japonês que tava no comando ali da divisão, o japonês saiu da SEGA na época, totalmente desestabilizou. E a SEGA queria porque queria que o jogo saísse em dezembro daquele 2006, por causa que ia ser a comemoração de 15 anos de Sonic, entendeu? Eles ficaram puxando o povo que nem os loucos, assim, né? Então eu acho que foi uma sequência de fatores que fez o jogo dar errado. Mas é um jogo que era ambicioso, entendeu? Uma coisa realista. Foi o primeiro jogo que lançou de Sonic, né, para a nova geração de consoles. Eu acho que eles estavam um pouco perdidos ainda nessa coisa também de software, né? Porque era uma novidade, o Xbox, o PlayStation 3, era um software, um hardware que eles não tinham trabalhado ainda, né? O hardware desse console. Eu acredito então que eles tiveram dificuldades nisso também, né? Porque é uma novidade e tudo mais. Hoje em dia é mais fácil, você já conhece os hardware, né, que já tem no mercado. Mas antigamente, cara, era uma coisa muito diferente, sabe? Então, pra eles, eu acho que foi realmente uma dificuldade que eles tiveram nisso, de adaptar os jogos nisso, entendeu? Mas, então, voltando ao assunto, por que eu gosto tanto desse jogo, cara? A resposta concreta é que eu não tenho uma solução. Eu não tenho uma resposta pra isso, cara, mas eu amo. Tipo assim, eu gosto muito do Sonic 06. Eu acho que por causa principalmente do Silver, né, que ele aparece no jogo e tudo mais, mas ele é um jogo que realmente a gente vê que ele tem muitos defeitos, muita coisa que ficou faltando. Aí me citou uma vez em live que nem o Project 06 conseguiu consertar o jogo, né? Então a gente sabe que ele é um jogo que tá meio realmente quebrado desde a época. Mas ele é um jogo que eu gosto, cara. Eu sinto tipo assim, gosto de jogar ele, sabe? Eu joguei por muito tempo. Mais que ele tivesse aqueles bugs terríveis, com as coisas tenebrosas que acontecia lá, né? Eu gostava muito, cara. Eu gosto muito da mecânica do Silver no Sonic 06. Porque provavelmente é a única vez que a gente joga com o Silver daquela forma, entendeu? Eu acho que vocês se separarem, nunca mais na franquia do Sonic você jogou com o Silver daquela forma. O Sonic Rivals que você joga com ele lá, um dos protagonistas, ele não tem as mesmas mecânicas do Six, cara. Então, tipo, é uma mecânica muito gostosa de você fazer com o Silver. Você jogar, pegar as coisas lá com o poder dele, jogar, tudo mais. Uma coisa que eu gosto muito, cara. É uma das coisas que eu gosto muito no Six, né? E vocês podem reparar que a gente nunca mais viu isso daí nos jogos, né? De Sonic. É uma coisa que eu sinto falta. Eu queria que eles trouxessem no próximo jogo. Então eu espero que a SEGA veja, né? Que os fãs querem Silver de volta e tragam isso. Mas enfim, essa é a minha resposta. Eu não tenho mais resposta pra isso. Mas eu gosto de muitas coisas, sabe? Eu sempre sinto que o Sonic tem uma trilha muito boa, tem história muito boa muitas vezes, né? Mas como eu falei, eu não vou ser hipócrita quanto ao Sonic 06. Eu sei que ele é um jogo quebrado e que muita gente não gosta dele, né? Mas tem jogos piores. Vulgo Sonic 3D Blast de Genesis. Não, brincadeira, gente. Mas eu entendo que muita gente pode não gostar dele, assim. Porque ele realmente não tem qualidades. Acho que quem tinha expectativa na época de um jogo bom se decepcionou ainda mais, né? Mas como eu comecei a jogar já pensando no Silver, coisa assim, pra mim foi uma experiência agradável, sabe? Não foi uma coisa ruim, péssima. Mas que irritasse os loadings e a física ruim, é uma coisa que foi uma experiência agradável pra mim, sabe? Mas cada um é cada um, né? Tem gente que gosta dos piores jogos do mundo aí, tá tudo bem. Você vê, tem gente que gosta de The Last of Us. Só por causa disso você cancelado na internet, né? Me perdoem. Mas enfim, vamos pro próximo, né? Ficamos bastante tempo nessa. O Heitor Correia perguntou: Gamer, sabe que o anime de Sonic X precisa ter filme? Vamos lá, se eu sei que o anime de Sonic X precisa ter um filme, cara, eu não sei dizer se ele precisa ter, mas é uma coisa que, pra quem não sabe, o Sonic X, ele era, na época lá que ele lançou no Japão, ele era pra ser meio que a versão definitiva, assim, do que eles achavam que era Sonic, né? Parece que mudou depois de um tempo, algo assim, por causa de alguns problemas que tiveram, né? Mas ele foi lançado com essa ideia de ser uma coisa meio que definitiva de Sonic. Mas eu gostaria muito de ver, nem que fosse uma volta do anime, um remake, um filme, né, baseado assim na animação do Sonic X. Eu gostaria muito, eu queria muito ver um filme do Sonic X, assim, estilo Sonic X, ou do próprio Sonic X, um filme, né, uma recompilação, seria muito top, cara, de verdade mesmo. Mas a gente tem que esperar por causa que foi confirmado, né, o anime novo que vai lançar. O estúdio que fez lá a animação do Sonic Shadow Generation, Dark Beginnings, e que fez a animação lá de promoção do Sonic Racing, ele tá fazendo um anime de 15 episódios
do Sonic, né? Tem gente que especula que seja do Sonic Eclipse, né? Como eu já falei em vídeo. Mas por mais que não seja do Sonic Eclipse, porque não tenha nada a ver. Por mais que, tipo, não tenha nada a ver com o jogo novo que vai lançar, eu queria muito ver esse anime, cara. Sinceramente. Anime e Sonic é uma coisa que, tipo, encaixa perfeitamente, tá ligado? Combina demais. Eu gosto muito desse estilo de anime. Então eu acho que o anime do Sonic é melhor do que, tipo, animações 3D. Tipo Sonic Prime. Nada contra Sonic Prime, eu gosto até. Mas eu prefiro o estilo anime, né? Uma preferência própria minha. Então eu gostaria muito de ver aí uma coisa meio Sonic X voltando, né? Beleza? Vamos lá. Próximo. O do Silva, ele fez 2 perguntinhas. Vamos lá. Primeira. Qual que é o meu console favorito? Pergunta dificílima, cara. Tem vários que eu gosto muito. Sinceramente. Porque quem sabe, quem acompanha a live, eu já falei, eu tenho 10 consoles. Então eu não tenho um preferido, eu tenho vários. O meu mais preferido aqui, eu vou pegar aqui atrás até ele fica escondidinho. É o queridão aqui, ó. Ele foi meu parceiro em momentos difíceis, né? O 3DS, famoso. Ele tá até com o cartuchinho. Tá até engatando aqui e não tá puxando pra fora o cartuchinho, ó. Mas ele tá até com o meu Hyrule Warriors, ó. Tem 300 horas de Hyrule Warriors, gente. Vê se pode um negócio desse. Muito bonitão aqui. Ele é um dos meus consoles preferidos. Vou carregar um pouquinho pra ele ligar aqui, ó. Que o botãozinho tá ruim, ó. Dá pra vocês verem o reflexo do meu console ali atrás que tá ligado. Mas enfim, o 3DS é um dos meus preferidos. Eu posso deixar ele já na minha lista. Entendeu? Ele é um dos preferidos meu, ó. Saca só. A música que toca. Eu farei ainda pra baixar aqui só. Mas ele é um dos meus preferidos, assim. Ele é um 3DS One Piece, né? Eu mesmo transformei ele em um 3DS One Piece. Mas ele é um dos meus preferidos, porque eu joguei muito ele na minha vida. Então ele realmente fez parte dos momentos mais difíceis da minha vida, entendeu? O outro que eu gosto muito que eu posso citar é o... Deixa eu pensar aqui. Provavelmente o Xbox, atualmente o Series, entendeu? Ou qualquer Xbox assim que rode jogos atuais. Eu gosto muito, cara, de Xbox. Eu sei que a Xbox tá num momento difícil. Deixa eu guardar aqui só no desk. Eu sei que ele tá em momentos difíceis. Eu sei que ele tá, tipo, podre, capengando das pernas. Mas ele é um console que eu curto muito, de verdade mesmo. Eu gosto muito do Xbox, cara. Tanto o One, o Series e o 360, eu joguei muito na minha vida. Então eu curto muito Xbox. Eu queria muito que a Microsoft tivesse mais um carinho pelo consumidor, sabe? Mais um carinho com quem tem console. Porque ele é um console que, tipo, bate de frente com a PlayStation no passado, tá ligado? Então hoje em dia tá mal das pernas, infelizmente. E eu não consigo ver o futuro sem Xbox, entendeu? Esse que é o pior. Mas esperamos que agora, né, com essas lideranças novas que estão tendo, eles consigam melhorar as coisas, né? Porque eu curto muito, cara, de verdade mesmo. Eu não consigo acostumar aquele controle do PlayStation, que tem os 2 botões aqui em cima, aqui no meio assim, eu não consigo, cara. Eu joguei na BGS e eu fico confundindo. Eu não consigo, eu sempre levo o dedo aqui pra baixo, aqui assim, entendeu? Porque é diferente o controle. Então eu tô acostumada com esse estilo, entendeu? Então, pra mim, sei lá, não consigo me ver sem Xbox na minha vida, mas vamos ver, né? E daí no meu top 3, eu acho que eu colocaria o meu... Cara, ficaria empatado entre o Nintendo 64 e o Dreamcast. Eu gosto muito deles. Eu tenho até hoje os dois. O Nintendo 64 porque eu joguei muito nele, cara. Eu joguei Mario, joguei Donkey Kong, joguei Resident Evil, joguei South Park, o primeiro lá. Joguei Star Wars, joguei de tudo no meu Nintendo 64, entendeu? Eu tenho até hoje. Se vocês quiserem ver qualquer dia, eu mostro pra vocês. Eu tenho até hoje as caixinhas com os cartuchinhos dos jogos, né? E o Dreamcast, obviamente, né? Porque eu joguei muito Sonic nele na minha infância. Foi um dos primeiros consoles que eu joguei, esses dois. Então eles estão ali no meu top 5, né? No meu top, acho que 4. São consoles que eu amo demais. Então, esse daí fica assim, né? O 3DS, o Xbox e os consoles do Nintendo 64 e o Dreamcast são os meus preferidos. Eu não consigo escolher um só, cara, infelizmente. Tem muitos consoles que eu amo demais. Tem muito console bom por aí. E a segunda perguntinha do Silva, então, vamos lá. Você tem um game de conforto? Sabe, aquele jogo que você jogava quando criança e joga até hoje pra relaxar e curtir uma boa nostalgia. Eu tenho. E eu separei ele aqui. Eu tô olhando desde o começo do vídeo pra ele aqui embaixo, né? Mas eu tenho ele. Né? Que surpresa! É isso aí, ele tá até meio cheio de poeira aqui atrás, né? Por causa que ele é bem antigo. Ele tava até hoje lá. Eu acabei de ir lá no quarto e tirar ele da caixa do Dreamcast, porque ele fica na caixa do Dreamcast. Mas isso aí, meu game de conforto é o Sonic Adventure. Eu sei que muita gente não gosta da série Adventure também, por causa que ele tem uma física esquisita. Ele é um jogo que é mais simplesão, sabe? Um jogo que não é tipo o padrãozão dos jogos atuais de Sonic.
Não é nem um Sonic clássico e não é nem um Sonic da época de Boost, né? Depois do que foi parte do Sonic Unleashed, né? Mas é um jogo que eu gosto pra caramba, cara. Eu acho que o Sonic 06, eu gosto tanto dele porque ele me lembra muito o Sonic Adventure. Porque já vamos puxar uma bola já, como eu já comentei já da pergunta do Pedro, vamos já linkar as duas coisas, né? Eu acho que então eu acabei de pensar aqui no motivo porque eu gosto tanto do Sonic 06, porque ele me lembra muito o Sonic Adventure, cara. Eu curto muito a série Adventure, o 1, o 2, eu curto demais esse estilo de jogo deles, que é mais um mundo meio aberto, 5 fases, né? Eu curto demais. Então o Sonic 06 me lembra disso, porque até você, se você pensar, e nenhum jogo da série atualmente, tirando o Frontiers, né, que tentou fazer isso com a DLC, nenhum jogo de Sonic atualmente a gente tem tanta gama de personagens pra você jogar. Sonic, esse aqui, era 6 personagens, né? O Sonic, o Tails, o Knuckles, o Gamma, o Big e a Amy, né? São 6 que você joga aqui. Aí no Sonic Adventure 2, 6 também, que daí você joga com o Eggman, com a Rouge, também adendo, né? E com o Shadow. Daí você não joga nem com o Big, nem com a Amy, nem com o Gamma, mas você joga com outros, né? Então uma gama de personagens que também é 6 personagens jogáveis. Sem falar o modo Battle, que tem muito mais personagens desbloqueáveis. E o Sonic 06, cara, é uma loucura, porque na campanha do Sonic você joga com o Sonic, com o Tails, com o Knuckles, depois você joga na campanha do Shadow, com a Rouge, com o Omega, e na campanha do Silver você joga com o Silver, com a Blaze, e acho que se não me engano você joga com a Amy também em algum ponto lá. Então, tipo, são uma pinca de personagens, você joga com 9 personagens, cara, então é uma loucura. Eu acho que nenhum jogo de Sonic até hoje, jogo mainline, fez você jogar com 9 personagens diretamente. E acho que isso que falta em Sonic hoje em dia. Você poder jogar com mais personagens que só com o Sonic ou só com o Shadow, entendeu? Eu quero fazer isso atualmente no Sonic. É uma coisa que eu quero muito. Tipo, se lançar Sonic... Se for Sonic Eclipse, se for Sonic Forces 2, se for Sonic Frontiers, eu não ligo qual que for. O que importa pra mim é que tenha esse estilo, sabe? De gameplay, que você pode escolher vários personagens, vários protagonistas, 3 campanhas diferentes, coisa assim. Eu gosto muito desse estilo, entendeu? É por isso que eu curto tanto o Six também. Mas esse daqui, então, é meu jogo de conforto, porque eu jogo desde que eu era criancinha. Acho que eu tinha, sei lá, meus 7, 8 anos, até 6, se não me engano. Eu era bem novinha quando eu comecei a jogar isso aqui. E era legal por causa que tá em português, vocês conseguem ver aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tá completamente em português. Você sabe que os jogos ainda eram feitos aqui no Brasil, né? Então eles eram em português. E eu não vou tentar tirar aqui o manualzinho, ele tá até preso aqui, enganchado aqui, ó. Tem uma propaganda de House of the Dead, que eu joguei muito, eu tinha medo desse jogo. Mas é o que também me ajudou muito a desenhar. Eu gostava de copiar esse desenho do Sonic aqui, tá ligado? Eu gosto de tirar essa capinha aqui e desenhar. Pra vocês verem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês esse desenho. Esse desenho do Dreamcast é mó bonito, cara. Olha aqui, ó. De fundo aqui, como é que é. Muito top, cara, essa versão do Sonic. Adoro. Pra vocês verem como é que é. Ele é todo brilhoso, ó. Hoje em dia ninguém consegue replicar isso aqui em jogo pirata. Ele é texturizado. Você passa o dedo aqui, você vê que ele é texturizado, essas coisas de low aqui, entendeu? Ele não é uma impressão seca no CD. Então é difícil até você meio que copiar uma coisa dessa aqui hoje em dia em jogo pirata, né? É muito difícil você fazer um negócio desse. Mas é isso, ele é um jogo curto demais. É muito bonito, cara. O Adventure também, o 2 ele também tem uma capa muito bonita. Eu não tenho ele físico aqui, né? Eu não tive na época. Eu tive só Adventure 1. Mas é isso. Eu acho que não roda mais, gente, infelizmente. Ele não deve rodar mais, porque tá até meio riscadinho aqui, se dá pra vocês verem, ó. Mas ele duplicou meu rosto, mas... Eu acho que não dá pra ver aqui, ele tá riscadinho. Acho que não vai dar pra ver. Mas ele, por causa que ele é muito antigo, entendeu? Mas não tem importância, eu guardo de recordação. O emulador é pra isso também, né? Mas é o meu jogo de conforto, entendeu? Eu passei muitas horas da minha infância jogando isso daqui. Na época que você não tinha internet, né? Porque você não tinha consoles atuais, tipo Xbox, nada assim. Eu não tinha nada disso, então esse daqui é o jogo que eu mais jogava na época, entendeu? Por isso que eu gosto tanto dele. Mas é isso aí, eu gosto de jogar pra relaxar. Então e na verdade foi esse jogo que me trouxe de volta pra Sonic. E quem sabe também, conta a história que você já vou adiantar. Em 2024 eu voltei a gostar de Sonic, por causa que... Não voltei a gostar, já gostava antes, mas eu voltei pra comunidade, entendeu? Pra jogar os jogos. Porque eu tive um hiato gigantesco de Sonic, entendeu? Desde a época que eu era criança. Eu parei uma época lá, voltei um tempinho depois pra jogar o Sonic Adventure DX no PC. E depois passei mais um tempão até 2024. E eu comecei, assim, vou até contar uma história que foi até interessante, né? Eu comecei tava no meu curso, né, à noite. E lá no curso era permitido você escutar música, né? Lá não tinha essa frescura de escola normal. Lá, Senac é mais de boa, tipo, essas coisas de música.
E eu fiquei tipo, nossa, eu quero tanto escutar as músicas de Sonic Adventure, cara, porque elas são tão nostálgicas pra mim, né, como você citou, é uma coisa que me traz uma boa nostalgia, me relaxa nessas músicas de Sonic Adventure. E eu comecei a escutar, entendeu? Isso na época eu também tava fazendo CFC meu, né? Então eu também tava de sábado, CF... Na verdade de sábado era as aulas de carro, né? Tudo mais. E antes disso, no curso, eu tive as férias minhas também, que eu fiz CFC. Então todo esse período que eu passei ali, toda noite era música de Sonic, tá ligado? Eu fiquei escutando isso aqui. Aí eu comecei a me interessar, falei, nossa, vamos voltar a jogar? Porque é tão bacana, né? Eu não joguei tanto tempo assim. Aí eu comprei o Generations de novo. Eu tinha o Generations no Xbox 360, que era pirata, e eu comprei ele no Xbox One, né, que eu tinha na época. E eu comecei a jogar, cara, isso aí viciou tanto, eu voltei de cabeça, tipo assim, eu mergulhei de cabeça em Sonic de novo, tá ligado? Caí de paraquedas de volta pra Sonic depois de tanto tempo assim que eu fiquei fora. Então foi uma coisa até bem interessante, né? Parece que me chamou de volta, assim, né? Isso que eu acho curioso, sabe? Me chamando de volta, assim. E depois disso eu nunca mais larguei, tá ligado? Eu gosto muito de Resident Evil, que foi onde eu conheci o Black e tudo mais, a gente se conheceu em 2023. Mas realmente é uma. A gente tem em 24, a gente se conheceu. Mas é uma coisa até interessante, né? Como eu voltei pra Sonic. Eu acho até bem curioso, sabe? Então, mas é isso, basicamente, né? Eu até me estendi um pouco nas costas. Então, mais uma vez, perdoe que eu tenho TDAH, não consigo me focar. Eu crio uma linha de raciocínio, aí eu faço... Depois ela volta na linha normal. Finaliza com isso. É a minha cabeça é uma bagunça, perdão, gente, tá? Mas eu espero que eu tenha conseguido responder todas as perguntas, né? Acho que foi todas essas que a gente teve aqui, 8 perguntas. Espero que vocês tenham gostado de participar, né? Aparecendo no vídeo aí, eu vou colocar na edição bonitinha aqui, tudo certinho, né? Eu vou tentar achar a fotinha dos meus personagens lá pra mostrar pra vocês também, se mostrar vocês vão ver no vídeo na edição. Mas é isso, gente, muito obrigado a todos que participaram, né? Foi uma sugestão dos inscritos aí também, foi a sugestão do Neocraft, a gente fazer esse momento nosso aqui. Se vocês gostaram desse formato, talvez a gente faça novamente no futuro, né? Talvez com outro tema, né? Pergunta resposta sobre Sonic, essas coisas assim. Então a gente pode conversar, tá bom? Até agora aí, tá bom? Valeu por participarem do vídeo, valeu por mandarem suas perguntas na comunidade lá. E esperem que a gente tenha muita coisa mais legal chegando, tá bom, gente? Então, valeu aí, pessoal. Tchau, tchau pra vocês, tá? Obrigadão.